Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje, tratando economia como ciência e irritando as pessoas que assistem o meu vídeo, porque eu estou aqui com o meu compromisso único, de mostrar a economia como ciência, com método científico e mostrar que muitos das pessoas que falam algo não estão falando nada. Hoje eu vou perguntar para vocês o que é dinheiro e eu vou responder perguntando agora o que aconteceu em 1971. Isso é uma pauta que os liberais não, que os anarcapitalistas brasileiros tomaram para si. O que aconteceu em 1971? O que é dinheiro? Aqui eu tenho dinheiro. Léo, o que é isso? Isso aqui são 10 mil drams. Né? 10 mil drams. É o dinheiro da República da Armênia, isso aqui é Komitas, que inclusive parece comigo, ou eu pareço com ele. É um herói armênio que era um clérigo, né? Que durante o genocídio armênio uh, sofreu uma série de traumas e nunca mais se recuperou. Certo? E aqui são 10 mil drams. Léo, quanto vale isso? Mais ou menos R$ 150. Mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da conversão do dólar, certo? Então vou tomar muito cuidado para não destruir uma parte significativa do meu salário, certo? Isso aqui é dinheiro. Léo, isso não é dinheiro, eu não posso fazer nada com isso. Se você não estiver na Rússia, na Geórgia, no Irã, onde mais? Na Rússia, na Geórgia e no Irã, no Líbano, talvez, você não consegue fazer nada com isso. Por quê? Porque nenhuma casa de câmbio, a não ser desses países estabelecidos, e na Rússia, evidentemente, na região cerca do Cáucaso, ninguém vai fazer conversibilidade desse dinheiro. Mas isso não destrói o fato de que é dinheiro, certo? Assim como o real. Você não vai conseguir converter real, a não ser que você esteja no norte no Uruguai como um todo, na Argentina, na Argentina como um todo também, provavelmente, em agência bancária você consiga, no Paraguai, na Bolívia, os países limítrofes, né, do Brasil. E no sul da Flórida, né, você consegue converter reais ali em outra moeda, em dólar. Né? Muito bem. O que é dinheiro? Bem, muitos economistas se dedicaram a essa pergunta, né? David Hume, Copérnico, né? O camarada que descobriu que o Sol, ele descobriu que o Sol fica parado e a Terra gira em torno do Sol, né? Copérnico, polonês, David Hume, muitos filósofos se dedicaram nessa ideia. Né? E no Brasil vocês só ouvem meia dúzia de economistas heterodoxos, né? Ou filósofos heterodoxos. Inclusive, aqui no canal Rascunhos Econômicos, eu, eu comecei nós temos o curso de microeconomia, que inclusive é, foi postado, né, segunda-feira e vai ser postado entre sábado e domingo, certo? Me enrolei um pouco no sábado, então sempre vou deixar sábado e domingo para caso não tenha problema. Um curso novo de microeconomia. Já tem aula zero, provavelmente entre hoje e amanhã eu vou lançar a aula 1 e está lá para os membros, certo? Tornem-se membros, curtam esse vídeo, inscrevam-se, deem um hype se estiver disponível aí. E também, como esse é um canal de economia que trata a economia como ciência, no que eu vou falar hoje, o que é dinheiro, o que aconteceu em 1971, eu vou deixar o link aí para vocês de dois livros, tá? Um livro que A Monetary History of the United States, né? 1867 to 1960, né? A História Monetária dos Estados Unidos, de 1867 a 1960, de Milton Friedman e Anna Jacobson Schwartz, certo? É um livro caríssimo, 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 caríssimo. Mas eu tô deixando o link aí da Amazon, tá? Como afiliado, evidentemente, se vocês comprarem por esse link, vocês vão dar uma comissãozinha aqui pro canal. Se vocês não quiserem comprar por esse link, mas quiserem a obra de qualquer maneira, procurando formas em outras lojas, né? Formas na internet aí, em outras lojas, evidentemente, fiquem à vontade. É uma obra muito interessante. E eu percebo o seguinte: por que o debate brasileiro é tão pobre? Primeiro, essa obra só tem em inglês. Segundo, esta obra custa um salário mínimo. Esta obra custa um salário mínimo. R$ 1.526. Cerca do salário mínimo. Bem, é isso, né? É o Brasil. E não tem português, tá? É,
se vocês quiserem dar uma olhada, e que eu vou tratar de alguns conceitos, não apenas da obra, tá bom? Porque eu não vou pegar tudo do Milton Friedman, mas eu vou tratar alguns conceitos aqui. Então, se vocês quiserem comprar a obra aí, tem a versão no Kindle dela, que é mais acessível, não é barata, mas é mais acessível. Se vocês quiserem também por esse link, vocês podem ter. E também vai ficar o link aí de Sobre Moeda e Inflação, uma síntese de diversas palestras do Mises, certo? Para tratar sobre dinheiro. Léo, você é um economista liberal, você citou Friedman e Mises. Olha, eles tratam muito bem da natureza do dinheiro. Tá? Eles tratam muito bem da natureza do dinheiro, e então preciso falar sobre eles. Léo, mas você tem uma obra marxista sobre a natureza do dinheiro? Não. Porque a concepção dinheiro, a ideia de dinheiro, a concepção marxista, é de uma superestrutura. Né? Então, é um pouco distinto, né? Porque para eles é um valor mercadoria, né? Deveria ser valor mercadoria. Nisso eles são muito comuns com os anarcapitalistas. Tá? O marxismo e o anarcapitalismo têm uma intersecção homérica, certo? É uma coisa maravilhosa de se ver, ou triste de se ver, certo? Então, do Mises aí também tá no link, tá? De afiliados lá da Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada, se quiserem comprar por aí. Pode ser que tenha a versão gratuita legalizada aí na internet, vocês podem dar uma olhada também, não precisa comprar pelo meu link, só para melhorar um pouco o debate público brasileiro. Tá, o que é dinheiro? Um último recado. Também nós temos agora um channel, né, no Telegram. O link vai estar aí na descrição também. Tanto do livro do Friedman como do livro do Mises, o link está na descrição. Tá bom? Caso vocês quiserem comprar lá, ou pegar referência para procurar aí de outras formas, uma biblioteca, evidentemente, né? Tá bom? Vamos lá. O que é dinheiro? Gente, essa definição é complicada. Essa definição é complicada. Tá. Vamos pegar a definição que dinheiro, isso aqui é uma nota, certo? Eu vou guardar uma parte considerável do meu salário. E aqui está. O que é dinheiro? Dinheiro é um meio de troca. É uma coisa que é aceita para um outro agente trocar, para você evitar o escambo. O que é um escambo? Eu tenho uma vaca e eu quero comprar um cavalo. Veja, a vaca e o cavalo não são bens complementares, não são bens substitutos. O que eu posso fazer com uma vaca, eu não posso fazer com um cavalo e vice-versa. Em algumas culturas, sim. Né? É possível montar uma vaca? Provavelmente. É possível comer um cavalo? Infelizmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que o animal vaca faz, ou propicia ao ser humano, né, é melhor do que um cavalo faz. E vou deixar minha quinta série por aqui. Então, mas o comprador do cavalo e o vendedor da vaca, ambos têm uma certa igualdade de interesses. Provavelmente são produtores rurais. Ou são campesinos, não importa. E numa fazenda, uma propriedade rural, você precisa de um cavalo, você precisa de uma vaca, provavelmente. Só que quantos cavalos valem uma vaca? Quantas vacas valem um cavalo? Depende muito, porque se eu estou precisando da vaca, eu preciso de uma vaca, e você precisa de um cavalo. Se eu preciso da vaca e você precisa do cavalo, e eu já tenho 30 vacas e você já tem 5 cavalos, você não quer um cavalo a mais, mas você quer uma vaca a mais. Eu não quero uma vaca a mais, eu quero um cavalo a mais. A gente troca um para um. Escambo. Certo? Muito bem. Só que você ouviu que na fazenda do lado, Joãozinho trocou 2 vacas por um cavalo. Aí você fala, fui passado para trás, porque eu poderia ter 2 vacas agora. Só que Joãozinho trocou com outra pessoa, com Pedrinho. Porque o escambo envolve situações muito particulares. Muito particulares. Porque é a oferta e demanda entre os particulares, entre aquelas pessoas que estão dentro da operação. E você tem um problema muito grande. Porque se a minha riqueza está em cavalos, se todos os cavalos morrem, eu fiquei pobre.
Se minha riqueza está em vaca, se todas as vacas morrem, fiquei pobre. Se durante o inverno existem menos vacas à disposição, eu estou mais rico durante o inverno. Durante o verão nascem mais vacas, então eu estou mais pobre, porque há mais vacas. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Mais pobre relativamente. Por quê? Porque se há mais vacas, as pessoas vão querer mais vacas em troca do que aceitam no inverno. Entenderam o que eu quero dizer? Muito bem. Esse é o problema do escambo. Qual o problema do escambo? O escambo é um dinheiro ou algo, um sistema monetário, com muitas aspas, em que só existe meio de troca. No escambo, no escambo, no escambo, eu só tenho meio de troca. Esse é o problema do escambo, tá? Eu só tenho meio de troca. Só que a criptografia, a criptohistória econômica, entende que em algum momento, a moeda não é. A boa tradição econômica diz o seguinte: que a moeda não é uma invenção. A moeda é uma possibilidade. Né? Isso aqui é muito aristotélico, tá? Acho que Friedman não chegou nisso aqui. A moeda é uma possibilidade. Eu acredito que Friedman e Mises entendem que a moeda é uma invenção. E alguns economistas atuais entendem que a moeda é uma invenção jurídica. Eu entendo que a moeda é uma possibilidade da natureza. Léo, como assim? Se eu posso trocar algo com alguém, haverá um momento em que, à medida que a quantidade de troca aumenta tanto, eu vou começar a trocar, que nem o exemplo que eu dei. Eu troquei um cavalo por uma vaca. Só que eu descobri que meu vizinho trocou com o outro vizinho 2 vacas para um cavalo. Eu posso querer chegar para o vizinho e falei: olha, eu troquei 1 para 1, mas eu descobri que o preço é 2 para 1. Você teria que me dar 2 vacas. O vizinho pode perguntar: para que você quer 2 vacas? Ele podia dizer: para ter, para depois eu trocar por outro cavalo, se eu quisesse. Entenderam? À medida que as trocas humanas vão crescendo, você sente a necessidade da reserva de valor. Você sente a necessidade da acumulação. Você sente a moeda é uma possibilidade da natureza, é uma possibilidade das trocas. É uma possibilidade. E à medida que você tem os fluxos comerciais, você tem as trocas entre as pessoas, provavelmente, nessa medida, alguns produtos, entende-se que os sumérios, né, desenvolveram o trigo. Desenvolveram não. Eles adotaram o trigo como unidade de conta. Quantas sacas, nem tinha unidade de sacas, mas vocês podem entender, né? Quantos unidades, porque provavelmente o trigo era estocado em potes bem grandes em vasos, né? Muito grandes de cerâmica, né? Mas vamos chamar de sacas. Quantas sacas de trigo eu preciso para comprar uma vaca? E quantas sacas de trigo eu preciso para comprar pães? Léo, mas veja, o trigo, eu preciso de trigo para comprar pão, eu preciso de trigo para fabricar pão. Então a relação entre o trigo e o pão é mais constante. Sim, sim. Só que o pão tem trabalho. Então, se eu sou um rico comerciante de trigo, eu posso comprar os pães dando um pouquinho a mais de trigo para eu não ter o trabalho de comprar, de fazer o pão. Léo, quem faria isso? Hoje você pede comida pelo aplicativo por causa disso. Seria muito mais barato você comprar comida, comprar os produtos para entregar mesmo e você faz o seu hambúrguer. Por que você não faz isso? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho saco. Então, o ser humano sempre teve os mesmos problemas. Nada de novo debaixo do sol, certo? Muito bem. Então você tem uma quantidade de trigo para os pães, uma quantidade de trigo para as vacas, uma quantidade de trigo para itens de metal. O ferreiro começa a aceitar em trigo. Os mineiros, né, começam a aceitar em trigo. E aqui o mais importante: os donos das cidades, né, eu estou falando da Suméria, os donos das cidades começam a serem donos da propriedade daquele silos, né, da silagem, das reservas de trigo.
E oferecem proteção e o caramba. E começam a oferecer e aceitar, começam a pedir por proteção, né? Pedir para que as pessoas peçam proteção, né? Oferecer serviço de proteção. Né? E de várias formas tal. E chega o tributo. Um determinado momento, os tributos eram pagos em trigo. Só que nesse mesmo momento, o trigo começou a ser de propriedade ou de depósito dos reis sumérios. Certo? Os reis sumérios, em vez de permitirem a circulação de trigo, começaram a emitir certificados de depósito de uma determinada quantidade de trigo, cunhadas em metal, com um furo no meio, provavelmente. As moedas. Léo, por que um furo no meio? Porque era a forma de saber que quem conseguiu fazer aquela usinagem foi a minta, né, do rei. Aqui surgem as primeiras moedas. Léo, você tem certeza que foi com trigo? Não. Nós não sabemos se foi com trigo. Nós não sabemos se foi assim. Nós não sabemos se foi linear. Nós não sabemos quanto tempo demorou. Nós não sabemos se os depósitos de trigo aos reis das cidades babilônicas e sumérias, das cidades sumérias, se passou muito tempo, se primeiro se depositou o trigo ali, ou nós não sabemos se a figura do rei eram as famílias sumérias, o patriarca que começou a acumular o trigo dos seus familiares que trabalhavam, e ele tinha uma silagem, e assim as pessoas começaram a trocar, provavelmente isso pode ter acontecido, que não exclui essa forma mais ditatorial, mas uma forma mais livre é o seguinte, a hora que eu ia comprar uma vaca, eu falava, olha, eu tenho depositado junto a tal fazendeiro uma determinada quantidade de trigo. Tá aqui o papel, não existia papel, né? Mas tá aqui um pedaço de pedra, tá aqui um selo real, tá aqui alguma coisa que diz que agora você é dono daquele depósito de trigo. E assim vai. Poderia não ser trigo, poderia ser cerâmica em si, né? Mas a historinha econômica que a gente chama é trigo porque foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Veja, se você tinha um depósito. Léo, quanto tempo atrás foi a Suméria? 4, 5 mil anos antes de Cristo. Quinto milênio antes de Cristo. Bem, se já havia moedas sumérias, né, dessa época, 5 mil anos antes de Cristo, antes da era cristã, e você tinha essas moedas, e você tinha os depósitos de trigo, ou de cerâmica, ou de metais, ou do que quer que seja, você pode falar, tá, mas os depósitos de trigo eram utilizados. Sim, eles eram utilizados. Só que a quantidade de moedas em circulação continuava em circulação. Sim, continuava em circulação. Então, peraí. O rei da Suméria estava emitindo M1 para uma quantidade de M0, que é o trigo, que não era constante. Só que a quantidade de moedas emitida é constante, sim. Léo, você está falando que a moeda fiduciária nasceu na Suméria? Sim, a moeda fiduciária nasce com a moeda, com a cunhagem de moeda. A moeda fiduciária nasce com a cunhagem de moeda. Porque, de outra maneira, não existiria a cunhagem de moeda. Léo, mas as primeiras moedas eram de ouro. Mentira, quem disse isso? Quem te disse isso? As primeiras moedas eram de metal. Aí que tá. As primeiras moedas eram de metal. Na verdade, as primeiras moedas eram de pedra, tá? Depois se descobriu algumas moedas de bronze. E depois se começa moedas de ouro e prata. Prata e ouro, né? E algumas ligas intermediárias, alguns amálgamas. Muito bem. Só que tem um problema. Se a moeda fosse de ferro, 5 mil anos nós não a conheceríamos mais. O ferro, por isso que o ouro é um bom metal para moedas. Por isso que o ouro é um bom metal para moedas. O ouro e a prata não desaparecem.
O ouro e a prata ela escurece, mas a prata ela não desaparece na ferrugem. O ferro desaparece, principalmente na Mesopotâmia, né? Mas as primeiras moedas são de pedra. Depois você tem moedas de bronze. Depois há relatos até de moedas do tipo de madeira. Mas o problema é o seguinte: a madeira também era muito rara na Mesopotâmia, né? Então, as moedas elas surgem como commodity backed, lastreadas em commodity. Porque a moeda em si, nesse exemplo, que é amplamente aceito, a moeda do escambo se vai para uma moeda universal de escambo. Um item de valor universal de escambo. Esse item de valor universal do escambo, nesse exemplo, vale o trigo, ele começa a ser a referência de meio de troca, ele vira unidade de conta e reserva de valor. Mas uma reserva de valor muito complicada. Por que complicada? Porque o trigo é consumível, o trigo tem uma boa durabilidade, mas ele estraga. Então, ele é um item que é consumível e que estraga. E que também germina, né? Estraga, também estraga. Então, você tinha as mintas, você tinha um lugar em que os súditos poderiam depositar o trigo aos reis, ou poderia depositar o trigo a alguns senhores que tinham capacidade de proteção, e esses senhores davam títulos, que eram as primeiras moedas cunhadas. Essa é a invenção da moeda. O trigo poderia ser consumido, mas você tinha um certificado de depósito, que aqueles senhores, o rei, teria que devolver, teoricamente, aquele trigo, ou você poderia comercializar para comprar outra coisa e você dava um certificado de depósito, você tinha direito a uma determinada quantidade de trigo junto ao rei. Provavelmente depois isso vira curso forçado muito rapidamente. O que significa curso forçado? Que todas as pessoas eram obrigadas a aceitar esses títulos reais para pagamento e compra. Essas moedas cunhadas. E aceitando isso, o passo para que o rei não se visse mais obrigado a devolver a quantidade de trigo depositada é isso aqui. A moeda é uma possibilidade da natureza de troca. E ela é uma tecnologia. A tecnologia da moeda vem do escambo, né? E que facilita que não é necessário a coincidência de vontades. O que é coincidência de vontade? Você vai numa padaria para comprar pão, mas vamos supor que um você é um investidor no mercado financeiro, certo? E você vai na padaria comer arroz e feijão, certo? Você tem o seu rico dinheirinho e você vai pagar arroz e feijão ali na padaria. Léo, comer arroz e feijão na padaria? Em São Paulo, na região que eu cresci, as padarias são ótimos restaurantes também, né? Na parte da tarde. Então, eu sempre disse ir na padaria comer arroz e feijão. E todo mundo sempre tira sarro da minha cara. Quando eu cresci, eu entendi, né? Que é no restaurante, não é na parte da padaria. Mas eu digo padaria, vocês entenderam. Mas eu vou no restaurante comer arroz e feijão. E aí, comer um prato feito tal. E eu sou um investidor no mercado financeiro. O que eu faço de bom para a sociedade? Não, eu presto serviços financeiros. Então, o que eu tenho de dinheiro é o seguinte: eu vou chegar pro cozinheiro, né, pro dono do restaurante, e falar: seu dono do restaurante, quero comer um prato de arroz e feijão. Eu te pago em 1 hora de mentoria. O dono do restaurante vai mandar, né? O que eu tenho? Que serviço eu presto à sociedade? Eu presto serviço nesse exemplo, eu presto serviço de consultor financeiro, nesse exemplo. Certo? Muito bem. Eu presto serviço de consultor financeiro. Eu prestando serviço de consultor financeiro, as pessoas em que eu prestei consultoria, elas me pagam em dinheiro. Só que essas pessoas podem ser pessoas do agronegócio, podem ser ricos empresários do ramo da construção civil, podem ser ricos empresários do show business, podem ser essas ricas pessoas que procuram consultores financeiros. E se eu tenho eu nesse exemplo, se eu sou um membro do mercado financeiro e eu presto serviço de consultoria para uma artista, uma artista de novelas, coisa assim, eu não quero que ela me preste uma obra de teatro. Eu quero um dinheiro que ela recebeu da empresa dela e a empresa recebeu de publicidade que prestou nos comerciais da sua rede de televisão. E por quê?
porque as companhias que fizeram a publicidade ali na rede de televisão na hora da novela, elas entendem que isso vai maximizar a propaganda, né? Vai maximizar, vai propagar o consumo dos produtos delas. Sim, muito bem. E numa sociedade dessa, como é que a gente faz escambo? Não faz. Mas existe um negócio, né, numa sociedade dessa. Se chama permuta. Não existe? Existe permuta, não existe? Existe. A artista de televisão pode. Olha, veja o valor da permuta na sociedade. Nesse exemplo de permuta, eu vou até usar esta luzinha horrível. Pessoal, vocês me deram dicas, né? De como utilizar essa luzinha. Mas eu não tive tempo. Tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, né, a empresa que está anunciando na televisão. Eu tenho a artista de TV. Eu tenho o doutor do mercado financeiro, certo? Eu tenho o doutor do mercado financeiro, né? Eu tenho aqui o investidor e eu tenho o dono do restaurante, certo? Muito bem. Aqui, se eu tenho, acho que assim fica melhor para vocês verem. Se eu tenho aqui a empresa, ela dá um dinheiro para a televisão paga o salário da artista, a artista paga um salário, paga uma consultoria, paga um cascalho para esse investidor, e esse investidor paga um cascalho para o restaurante, certo? Para ele comer. Muito bem. Mas veja, poderia ser feito de outra forma. A empresa que está anunciando pirulitos, certo? Ela pode dar uma permuta para a rede de televisão. Que tipo de permuta? A rede de televisão está precisando fazer uma festa do Dia das Crianças e vai precisar de 5 toneladas de pirulito. A empresa fabricante de pirulitos diz: olha, você não quer anunciar que eu estou lhe dando os pirulitos em vez de você me cobrar o dinheiro para fazer a propaganda? Na rede de televisão, certo? Muito bem. Eu estou pagando em pirulito. Muito bem. A rede de televisão chega para artista e fala: ó, dona artista, em vez de eu te pagar o cachê para você vir aqui e fazer o programa especial de Dia das Crianças que nós vamos distribuir pirulitos, você vai ter muita exposição na rede social se você vir fazer esse programa especial conosco, certo? Certo. Então, você vem de graça. Free. Free of charge. Né? Free. Na faixa. A artista vai falar, beleza, para mim compensa, vai ser 1 hora, depois eu vou ter retorno na rede social. Então eu não venho. Certo? A artista chega no investidor e fala, seu investidor, você viu, né, seu assessor de investimento, você viu que eu apareci nessa rede de televisão fazendo esse programa para crianças, né, que a gente fez a ação social com pirulito, sei lá, e eu gostaria de utilizar, e eu gostaria de fazer alguns investimentos. E você viu que o alcance da minha rede social cresceu muito. Você não está afim de aparecer num stories comigo que eu mostro que você é o melhor consultor de finanças do mundo? Em troca, você faz o meu plano financeiro? E aí a gente faz uma permuta? O investidor vai falar: sim, faço. Então, o investidor aqui não está entrando em dinheiro, vocês vejam? E o dono do restaurante fala: você não é investidor que apareceu com aquela artista? É. Olha, eu vi que você é muito bom. Você não tá afim de dar uma olhada no Excel aqui do meu restaurante para ver se eu tô ganhando ou perdendo dinheiro? Sim, o que você me paga? Eu te dou um almoço grátis durante um mês. Pronto, acabou. Viram? Isso é dinheiro? Isso é escambo. Mas que hoje se chama de permuta. Mas vejam, no final, os pirulitos foram pagos. Evidentemente que não é a mesma quantidade, mas no final os pirulitos foram pagos com o arroz e feijão. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Qual é o problema disso acontecer? Coincidência de propósito. Se desde aquele começo a Rede Televisão não quisesse os pirulitos, a artista não aceitasse, teria que entrar dinheiro de alguma forma. Que é coincidência de propósito. O dinheiro é uma forma de transmitir valor de uma pessoa a outra como meio de troca, como reserva de valor e como unidade de conta. E o ponto aqui desse exemplo que eu dei é um exemplo um pouco besta, mas tem também a variação do cheque, né? Por exemplo,
foi um funcionário de uma grande empresa petrolífera no interior e deu um cheque para ficar hospedado, certo? Ele dá um cheque de R$1.000 ali na hospedaria, e aí ele dá o cheque de R$1.000 na hospedaria, e dali a hospedaria paga um fornecedor de ar-condicionado, que eles fizeram uma reforma ali na hospedaria, com aquele cheque que recebeu do funcionário da grande empresa petrolífera que daqui a um mês vai ali na cidade, certo? Muito bem. Então você tem o funcionário da empresa petrolífera, né? O funcionário da empresa petrolífera passou um cheque de R$1.000, valor nominal de R$1.000, para a hospedaria. A hospedaria passa esse cheque para a empresa de ar-condicionado. A empresa de ar. A empresa de ar pega esses R$1.000 de cheque, e paga a fornecedora de logística. Paga a fornecedora de logística dela. De logística são os caminhões, né? A empresa de caminhões que transporta o ar-condicionado dela paga com o mesmo cheque de R$1.000 do funcionário da empresa petrolífera. Esse cheque só está trocando de mão em mão, tá? Essa empresa de logística, essa empresa de transporte, pega esse cheque e vende e paga uma dívida que tinha junto com o posto de gasolina da cidade, que vendia diesel a prazo, coisa que não pode no Brasil, mas vendia diesel a prazo para a empresa de logística. A empresa de logística pega esses R$1.000, esse cheque de R$1.000, e dá porque era a dívida que tinha junto ao posto. Esse cheque tá para vencer em 30 dias. Certo? 30 dias. Beleza. Esse funcionário descobre de que houve uma mudança de planos. Não. Esse cheque vai vencer em 30 dias. Essa empresa do posto paga a empresa petrolífera que deu o cheque para o funcionário em primeiro momento. E a empresa petrolífera fala, o funcionário fala, ó, cancela aquele cheque, suste aquele cheque, converse com a hospedaria, de devolver aquele cheque, que nós não vamos mais. Você não vai mais lá, não vai ter mais o evento na cidade, você não vai. Muito bem. Só que esse cheque de R$1.000, foi dado pela empresa para o funcionário deu para a hospedaria deu para a empresa de ar-condicionado, a empresa de ar-condicionado deu para a empresa de logística, a empresa de logística deu posto de gasolina, o posto de gasolina devolveu para a empresa petrolífera. O cheque não existe mais. As dívidas foram pagas? Sim, foram. Léo, como as dívidas foram pagas? A única pessoa que tem dívida aqui é a hospedaria junto ao funcionário. É a única pessoa que continua tendo dívida. A hospedaria pode pegar e falar o seguinte, olha, eu não tenho mais seu cheque, mas tá aqui, R$1.000 em dinheiro. Faço no Pix, tá? R$1.000 no Pix aí pra você e morreu o assunto. A empresa petrolífera falou, beleza, o dinheiro voltou, esse cheque eu vou compensar, na hora que o cheque compensar, esses R$1.000, acabou. Tudo foi feito. A única dívida que existe aqui é da hospedaria, junto ao funcionário. Léo, mas se esse cheque não existia, essa dívida da hospedaria com a empresa de ar-condicionado foi paga. Veja, todo o valor da dívida é igual. Então vocês vejam, o dinheiro é só uma tecnologia de facilitação de favores, de trocas comerciais, esse tipo de coisa. O serviço que originou o cheque era a hospedagem do funcionário na hospedaria. Quando o funcionário não vai mais, a hospedaria já tinha pago uma pessoa, que pagou outra, e, por coincidência, voltou na empresa petrolífera. A empresa petrolífera falou que não queria mais funcionário na hospedaria por algum motivo. Qual é a única dívida aqui? Da hospedaria junto ao funcionário. Porque a hospedaria utilizou aquele valor para pagar uma série de dívidas. E esse cheque que voltou à empresa petrolífera, a empresa petrolífera vai compensar, às vezes ela nem sabe que o dinheiro voltou para ela, foi para uma outra filial, vai compensar, vai bater na conta, volta. Acabou. Isso aqui é dinheiro. Isso é dinheiro. Cheque era M1, né? Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Dinheiro é uma coisa, é fiduciário. Na Suméria, os sumérios acreditavam que aquela moeda de pedra, que evoluiu para um metal
ao longo do tempo, tendo passado provavelmente até por tiras de couro e madeira, é que isso se perdeu. Na Suméria, 5.000 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas aceitavam essas pedras de metal, essas pedras de metal é boa. Aceitavam esses pedaços de metais e esse pedaço de pedra, cunhados, porque correspondiam a um depósito de trigo. Depois, esse depósito de trigo evoluiu para, isso aqui é commodity baked. Depois ele vai para commodity money. Aqui é commodity baked money e aqui é commodity money. Dinheiro commodity. Léo, mas ir pro dinheiro commodity é voltar atrás, né? Porque quando você tinha o escambo, que você explicou, o trigo circulava e aí eles começaram a ver a necessidade de deixar o trigo guardado. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, por algum motivo, porque o rei não tinha mais credibilidade, a Suméria foi invadida pela Babilônia, a Babilônia foi invadida pela Pérsia, a Pérsia foi invadida por Alexandre o Grande, depois os medos reinvadem, e tudo vai embora, tal. Você perde a credibilidade naquele dono do depósito. Então, veja, para os bitcoiners, a queda de uma moeda fiduciária não é o aumento do seu meio circulante. A queda da moeda fiduciária é o fim da garantia do curso forçado. Porque depois você começa a moeda mercadoria. Em que você precisa, para fazer uma moeda mercadoria, que ela seja perene. Aquela mercadoria não pode estragar. Que ela seja portável, né? Principalmente na Pérsia antiga, como é que você ia transportar barris de petróleo? Você nem tinha utilidade para o petróleo. E ela não precisa ter utilidade imediata, ela pode ter utilidade de troca, tá? Moedas mercadorias é ouro, Léo, não sal. Os romanos usavam sal como moeda mercadoria. Pérolas. Pérolas eram usadas como moeda mercadoria. O sal tem mais utilidade que uma pérola, mas uma pérola é mais valiosa do que sal, né? Do que gramas de sal, evidentemente. Você podia ter moedas de mármore, nunca sei se foi utilizado, mas poderia, né? Porque é pedra, mármore é pedra também. Então, no lato sensu, sim. Você podia ter moedas. Na Bíblia se estabelece alguns animais que eram equivalentes no valor em moedas também. Fator sacrificial, mas de qualquer maneira. Você poderia ter títulos de propriedade. Léo, títulos de propriedade? Sim, as sociedades antigas eram mais avançadas do que nós tendemos a acreditar. Você poderia sim vender herança. E a venda de herança se chama venda do futuro, né? Venda futura. Você vender o direito de herança, você recebia um dinheiro. Léo, onde isso existia? Na própria Bíblia nós temos exemplos sobre isso, mas também tem literatura de Urartu, se eu não me engano. Urartu é a antiga civilização armênia também, que é da região da Suméria, né? Mais para o norte, no Planalto Armênio. Você também tem na Pérsia contos de venda de direitos de herança, vendas de dotes, né? Vendas do direito a dote, né? A minha filha, sei lá, ela ainda não está na idade de casar, então eu te prometo que quando vier o dote da minha filha, eu vou dar o dinheiro a você, porque eu te devo um dinheiro. Isso aí é venda futura também. Léo, existiam compromissos e existiam documentos que atestavam isso. Isso é venda futura. Isso é uma capacidade do dinheiro. Tá? E aqui você tem como, além dessas vendas futuras, elas eram contabilizadas em moeda mercadoria, né? Em talentos de ouro. Grama era muito complicado de falar, né? Mas você dracmas, né? Os dracmas romanos, os dinares também. Os dracmas eram gregos, né? Perdão. Você tinha as moedas também cunhadas pelo rei da Pérsia. Você tinha uma série de. Na China também, na China já tinha quadradinhos de madeira também feito pelo imperador chinês. Naquela época, não sei se podia falar China, né? Mas daquela dinastia. Você tinha forma, assim, de dinheiro. E veja, a maior parte do dinheiro em toda a história era moeda fiat. A moeda mercadoria era utilizada no comércio internacional, que a gente não poderia chamar de internacional, porque não existiam nações, né? Mas no comércio
a gente pode falar de intra-reinos, né? Mas o certo é falar de comércio exterior. As moedas de ouro, as moedas de prata, sal, pérolas, eram utilizadas para o comércio entre comerciantes nas rotas comerciais. Dentro das cidades, você tinha os escambos existindo ali entre moedas, daí vem cambista. Entre moedas você fazia escambo, e aí o escambo você tem a moeda, entre moedas você tem o problema da coincidência de intenções. Que nem o exemplo que eu dei aqui no DRAM. Isso aqui são R$150. Se eu for pro Rio de Janeiro com isso aqui, eu tô ferrado. Eu não tomo um café. Capaz que um café as pessoas deem, porque eles acham a moeda bonita e eles tenham esperança que, se eu estiver certo, por um cafezinho de R$2 eles podem ter R$150. Vejam, utilidade marginal do dinheiro. Né? Mas, provavelmente no Brasil eu não sou aceito com isso. Né? Se eu não fosse cidadão. Por exemplo, se eu for para a Europa, eu tenho que provar que eu tenho capacidade de me manter, né, numa viagem turismo à Europa. Se eu aparecer na Europa com R$1 milhão em notas de DRAM, eles mandam eu voltar para casa. Onde eu vou trocar essa porcaria? É evidente que dá para conversar, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, entre diferentes moedas, você tem um negócio chamado de câmbio, que é o escambo. Os cambistas. A troca de diferentes padrões monetários. Que, na Bíblia, Nosso Senhor Jesus Cristo fala e age contra os cambistas, porque ali no templo só era aceito moedas hebraicas. Mas o padrão monetário eram moedas greco-romanas. Então eles tinham que trocar para as moedas dos hebreus, né? As moedas do templo, aceitas no templo. Então, aqui os cambistas. E como você faz? Você precisa de coincidência. Você precisa de coincidência. Coincidência coincidência de utilidade, né? A gente pode falar. Para eu trocar reais por dólares, é porque quem está me vendendo dólar quer real, e quem está me vendendo, quem está comprando dólar, né, quer dólares. Não, é assim na vida, né? Porque o padeiro quer reais, mas ele quer pão. Sim, mas você é eletricista. O padeiro não quer um reparo elétrico, ele quer o seu dinheiro. Entende? É mais fácil. Pode ter gente que não aceite dinheiro pelo que você quer, mas normalmente aceita, a não sei que seja uma coisa muito esdrúxula ou até imoral. Mas por isso que o dinheiro compra muito, porque você pode reservar valor e você pode utilizar para outra coisa que você nem se importa com o que a pessoa está fazendo. Você pode trabalhar numa fábrica de peixe, uma fábrica de peixe é bom, peixe não se fabrica, né? Mas numa fábrica de enlatados de atum ou de sardinha, e você tem ojeriza ao cheiro de atum e sardinha. Teve um imperador romano que quis cobrar impostos sobre. Tinha uns vasos nas cidades romanas, que eram os mictórios, em que as pessoas urinavam dentro daqueles vasos e ficavam no meio da rua, no Império Romano, na era pagã ainda. E teve um imperador que quis cobrar impostos sobre a utilização desses baldes. E aí o filho dele chegou e falou: olha, isso é imoral. Aí ele pegou uma moeda, mandou o filho cheirar, né? Colocou falou assim: essa moeda tem algum cheiro? E aí o filho falou: não, evidentemente que não. Ele disse: então, dinheiro não tem origem, dinheiro não tem cor, dinheiro não tem cheiro, o dinheiro realmente é fungível. Você tira a capacidade de saber de onde aquilo veio, coisa que o Bitcoin não tem. Não sei se eu falei, mas falo de novo. Que, por exemplo, esse dinheiro aqui, né? DB, né? Aqui vocês estão vendo que tem o número de série, né? O número de série. O governo armênio consegue rastrear que nota é essa? Consegue, mas com uma dificuldade imensa. Essa nota tem que reaparecer e ele tem que saber de onde ela veio antes. Se ele colocou em circulação ontem no banco, ele vai saber de caixa eletrônica que eu tirei. Mas se essa moeda já está em circulação há anos, não dá para saber. É muito difícil, é quase impossível. Ao passo que o Bitcoin dá para você saber pelo Satoshi. Né? É possível saber pelo Satoshi onde aquele dinheiro já circulou, contanto que você tenha marcado. Mas dá para saber. Dá para saber sim. Só que, no caso desse exemplo da moeda do imposto sobre urina no Império Romano, né, não deixa algum ministro da Fazenda brasileiro saber disso. Mas sempre se teve essas coisas. Bem, Léo, por que você está citando coisas de 2.000 anos atrás? Porque a gente tem que perder o cronocentrismo. Nós não somos mais espertos que os sumérios, nós não somos mais espertos que os romanos, nós não somos mais espertos do que
os nômades mongóis do século XII, XIII. Nós não somos mais espertos do que os tupi-guaranis do século XII. Nós não somos mais espertos do que os primeiros hominídeos do continente americano. Léo, nós somos? Não. O conhecimento acumulado é maior. Só que o dinheiro é uma coisa de que é uma potência da natureza humana, não tem mais muito o que fazer. Não tem como reinventar a roda. O dinheiro está para a roda, não tem muito o que refazer. Léo, mas a moeda Fiat é uma invenção nova. Não é. Não é. O próprio Império Romano teve época que era a circulação de metal precioso. Léo, por que se utilizava metal precioso? Porque você poderia imitar o metal. O valor de um dracma não era o quanto o dracma estava cunhado. Era apenas uma forma de limitar que outras pessoas o imprimissem, o cunhassem. O padrão ouro, o padrão prata e essas coisas era para o comércio exterior, para que reinos diferentes aceitassem moedas diferentes. No Império, na cristandade, da queda do Império Romano até a Revolução Protestante, até o Estado moderno, né, que se coincide com o fim da Idade Média, né, mas coincide com a Revolução Protestante, cada feudo tinha sua moeda, tinha sua cunhagem, tinha sua moeda, e tinha uma conversão para a moeda do rei, que era da capital. Na França isso era notório. E dentro dos feudos poderia se utilizar uma moeda fiduciária, em que era uma moeda de um metal mais pobre, mais baixo, mas deveria ser metal, porque ele ia fazer o quê? De madeira. Papel não existia do jeito que a gente acha hoje. Acho que o papel nem tinha chego no Ocidente ainda. Mas então era de metal. Só que aquele metal poderia ser ferro, poderia ser bronze, né? Poderia ser qualquer liga, não precisava ser ouro. Moedas de bronze. Né? O bronze não é tão caro quanto a gente pensa, tanto não é que moedas de 5 centavos são feitas de bronze. O níquel, acho que nem existia o uso comercial do níquel. Então você tinha aquelas moedas que eram um título junto ao tesouro do senhor feudal, que mandava na sua região. Com o estabelecimento do Estado moderno, né, do Estado tipo moderno, do Estado-nação, os reis tomam para si a cunhagem e o curso forçado. Todos são obrigados a aceitar a moeda do rei. Os tesouros reais começam a emitir moeda. E as moedas tinham um grau de conversibilidade junto ao ouro se elas não fossem moeda mercadoria, o que é o metal feito em ouro. Porque ela poderia ser de cobre, ela poderia ser de bronze, ela poderia ser de qualquer outro metal, outra produção, e que o tesouro real, o tesouro régio, garantia que por 10 moedas de bronze, ele lhe dava uma moeda de ouro. Então você dava 10 moedas de bronze desse tamanho e recebia uma moedinha de ouro desse. Então era um grau de conversibilidade. Você poderia aumentar a quantidade de bronze necessária para o ouro. Aí você tem os trabalhos de David Hume, muito depois, mas você tem Copérnico já nessa época, que é a teoria é o início da teoria quantitativa da moeda, que você tenta que não exista mais a commodity based monetary, a política monetária de lastreada em commodity, mas que você tenha a moeda mercadoria, pelo menos para o comércio nacional. Mas internamente você poderia ter títulos, até porque a utilidade do dinheiro em comunidades locais não era tão necessário ter dinheiro. Você poderia ter uma reserva ali, uma moeda de ouro que passava de pai para filho, uma coisa desse tipo, mas provavelmente eram mais joias, porque as joias poderiam ser transformadas em dinheiro. E era muito difícil uma família campesina ter joias e tal. Mas naquela época, principalmente as comunidades judaicas e ciganas, né, da Europa, na época protestante, porque eram muito expulsas dos territórios e não poderiam ter tantos bens de capital, né, casas, animais, esse tipo de coisa. Nessa época que você começa o ouro a ser ouro e joias ser utilizado como reserva de valor. E nessas comunidades é até notório a utilização na dentição, né, fazer dentes de ouro. Né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso continua no leste europeu, né? Em algumas regiões do leste europeu. Isso continua grandemente. Porque é uma reserva. Né? Isso existe. Né? Muito bem.
Veja, só que o dinheiro que se utilizava no comércio, você poderia ter uma unidade de conta que era utilizada a unidade de conta do metal precioso. Tantos gramas de ouro, tanto isso, tanto aquilo. E para se utilizar o pagamento, que às vezes você não precisava de pagamento, mas naquela época existia também o crédito, e o crédito era garantia pessoal, a pessoa dizia que ia pagar, porque tinha servidão de dívida também. Você não precisava tanto do meio de circulação. Com o advento do mercantilismo e dos estados nacionais, com o Leviatã saindo do mar, você começa a impressão de coisa tipo papel moeda, né? Nos anos de 1600 começa a coisa tipo papel moeda, em que no começo elas eram realmente títulos de dívida. Os títulos de dívida que eram pagos em que os reis prometiam o pagamento num determinado prazo. 30 anos. E o rei da França, por exemplo, dizia que iria pagar 1 quilo, não, 1 quilo é muita coisa, 1 quilo de prata. Daqui 30 anos, e o banqueiro lhe adiantava 700 gramas. Então ficou 100 gramas de prata por ano de juros. Muito bem. Muito bem. Isso, durante muito tempo, foi proibido. A usura foi proibida, né? Só que se começa aí, depois da Revolução Protestante, a usura não foi tão combatida. Muito bem. E aí você começa os títulos. Régios, ou títulos de dívida dos tesouros régios, que depois, com a Revolução Francesa, viram tesouros nacionais. E a capacidade de impressão de dívida dos tesouros nacionais, a França começa a estabelecer bilhetes, já na época pós-napoleônica, bilhetes de francos sem conversibilidade no Banco da França. Você começa, logo após o fim de Napoleão, ou durante para o fim de Napoleão, você começa a impressão de moeda fiduciária na França. No mesmo período, a Inglaterra começa a estabelecer o sistema do padrão ouro pelas ideias de David Hume para o seu comércio internacional. Porque o sistema prata havia sido destruído, vamos dizer assim, pela superprodução de prata de Potosí. E o dólar, ele era uma derivação do dólar, do silver dollar, que é uma moeda espanhola. O dólar americano, porque é do continente americano, emitida pela Espanha, e era a moeda utilizada nas 13 colônias. E, com a independência dos Estados Unidos, você poderia ter a emissão desses dólares por bancos. É o sistema descentralizado. Por quê? Porque os Estados Unidos não tinham tesouro régio. E cada estado poderia ter um banco, aqui poderia emitir dívida para ele. A dívida pública era uma dívida pública privatizada, junto a bancos. Muito bem, Léo. E o que aconteceu em 1971? Esse sistema de ouro continua internacionalmente até a Primeira Guerra Mundial. Porque de 1870, né, 1870 até 1918, até 1914, mas durante a guerra você continua, né? Em 14 começa a ter problemas, né? Durante a guerra começa a ter problema que vocês viram que da Suméria até da Suméria até a Revolução Protestante, o dinheiro era uma commodity que poderia ser uma moeda mercadoria emitida pela autoridade central, em que ele cunhava aquela moeda, ou ele reservava aquele valor e colocava em circulação moedas que tinham valor infinitamente em metal, em material, infinitamente menor do que estava ali, então ele era o depositário daquilo. E aí você tem um curso forçado, você é obrigado a receber aquilo ali para satisfazer a obrigação de dívida. Isso é da Suméria até a Revolução Protestante. E durante todo esse período você tem, sim, emissão de moeda fiduciária. Só que o problema não havia tecnologia para papel.
Você emitia em moedas com um valor ainda considerável em ferro, em bronze, né? Mas você poderia ter dívida, sim, né? A ordenar o pagamento, esse tipo de coisa, mas você tinha menos capacidade tecnológica. Com a Revolução Protestante e a prensa, né? A prensa hidráulica, né? Se eu acredito, você tem aí a possibilidade de uma moeda fiduciária em papel em que o commodity backed money, sorry, ele virou apenas um título sob propriedade do Banco Central, que não era Banco Central ainda, era autoridade monetária, em que o dinheiro realmente estava ali. E que, se você pegar notas antigas de réis no Brasil, está ali. Esse depósito de não sei quantos, depósito de 5 mil réis convertíveis em ouro, alguma coisa assim. Muito bem. O que ocorre é que, de 1870 a 1918, você estabelece o padrão ouro puro, que uma determinada quantidade de libra e dólar era trocável por prata ou ouro. E assim todas as moedas de todas as potências eram conversíveis entre si, não por escambo, mas em função da prata ou do ouro. Se $1 vale 5 gramas de ouro e eu tenho dinheiro chinês que vale 3 gramas de ouro, eu vou devolver $1,70 e tanto. Entenderam o que eu quero dizer? É por conversão no ouro. Quanto vale o ouro aí? Ou quantos gramas de ouro eu preciso ter? Com a Primeira Guerra Mundial, isso tudo é destruído. Isso tudo sendo destruído, você tem um problema muito sério. Como você... primeiro, onde estão essas reservas? Essas nações, como vão se reconstruir? Muita gente morreu. Acabou. É o fim da ordem. Né? Se tem a nova ordem liberal, se tem tudo isso. E você começa a estabelecer os bancos centrais, né, um pouquinho antes, no começo da década do século XX. Os bancos centrais começam a surgir do jeito que são hoje. Antes você tinha bancos que emitiam, como o Banco da Inglaterra, como o Banco da França, Banque de France, como você tinha o Banco do Brasil no Brasil. Muito bem. Nos Estados Unidos, não. Era um sistema de emissão descentralizado. Eles só precisavam fazer mediante alguns standards, né, segundo alguns padrões para emitir aquela quantidade de dólares. Em 1918 se estabelece o padrão Libra-dólar, em que uma determinada quantidade de dólar, uma determinada quantidade de Libra eram intercambiáveis no padrão bimetálico. O Churchill que saiu disso aí, isso deu muito problema, principalmente na Grande Depressão, porque você não podia emitir monetariamente para suprir de liquidez a economia. E veja, é a primeira vez que tem uma rigidez do padrão metálico. Antes não havia nenhum problema prático de que os parlamentos ou as autoridades emitissem moedas. E isso, como eles não conseguiram emitir liquidez para o mercado quando tudo tinha sido destruído. E, em 1918, já existiam os bancos centrais. E os bancos centrais começaram com a possibilidade da emissão de dívida soberana, né, e dar liquidez ao mercado para a reconstrução daqueles países. E você também já tem o mercado de capitais, ele é bem desenvolvido desde da exploração anglo-holandesa, né, da exploração inglesa e holandesa do resto do mundo, né, através da Bolsa de Londres e da Bolsa de Amsterdã. Então, você tem a negociação de títulos, você tem a negociação de dívida, negociação no mercado futuro e esse tipo de coisa, que também poderiam, é um mercado creditício, de ações, esse tipo de coisa, para você também conseguir crédito. Então veja, o problema em 1918 e depois em 1930 não é a falta de capacidade creditícia, que é o que o pessoal diz da moeda escriturária. O problema é a falta de liquidez em si. Não há dinheiro o suficiente por algum choque, por alguma quebra, por destruição. Destruição de valores na Primeira Guerra Mundial, destruição de valores na crise de 29. Né? Falei 30, mas é porque é logo em sequência, né? Na crise de 1929.
Por que destruição de valores? Empresas que existiam e tinham capacidade creditícia futura, ações que existiam e davam liquidez para consumo, esse tipo de coisa, através de dividendo ou qualquer outra forma. Fábricas que existiam e não existiam mais, seja pela destruição da guerra de 14 a 18, seja pela destruição do negócio em 1929, você não tem liquidez. Você não tem dinheiro, porque aquele dinheiro não existe mais. Como você coloca dinheiro em circulação se, em 1918, se estabeleceu o padrão Libra-dólar em ouro, ouro e prata? Como você faz tudo isso? A Inglaterra tinha passado por isso também no comércio com a China, que ela resolveu com a guerra do ópio. Né? Foi lá tomar a prata de volta. O problema do padrão metálico no comércio ou numa economia moderna em que se existe muito crédito, ou capacidade de capitais creditícia em que o valor pode desaparecer, é que o padrão metálico também vai desaparecer. Léo, como o padrão metálico vai desaparecer se, a não ser que você destrua moedas de ouro, esse dinheiro não existe mais? Ele desaparece porque ele entesoura. E quando você estabelece deflação, ele entesourado, ninguém vai gastar. Mas você tem um outro sistema que você tinha você não tinha rigidez de salários de contratos. Por quê? Porque você poderia manter os contratos em ouro. Mesmo com os preços relativos da economia deflacionando, ou seja, o ouro valendo menos. Interessante isso. O que é deflacionar? O ouro compra menos, ele compra mais ativos reais da economia, certo? Muito bem. Só que, na verdade, por que ele compra mais ativos reais da economia? Porque 1 grama de ouro, você precisava de 1 grama de ouro para comprar uma fazenda, hoje você precisa de meio grama de ouro para comprar uma fazenda. Vamos supor, isso é deflação. Mas por quê? Porque o dono da fazenda quer menos ouro. Ele aceita menos ouro. O valor relativo do ouro subiu. Mas, por quê? Porque a pessoa está inclinada a receber menos. Isso seja por excesso de liquidez, a pessoa já tem ouro suficiente, ela não quer mais, ou seja por falta de liquidez, a pessoa não tem ouro e qualquer metade ajuda. Léo, mas se ela já tem ouro suficiente, ela não quer mais, ela aceita menos? Sim. A deflação pode ser tanto pelo excesso de liquidez, como pode ser por falta de liquidez. Léo, mas se existe excesso de liquidez, a pessoa vai querer mais dinheiro. Normalmente sim, mas você aceita também uma quantidade menor de dinheiro se você não precisa tanto dinheiro, por exemplo, você não precisa recompor inflação. Isso é uma teoria mais complicada, eu volto nisso depois, porque eu ainda quero falar o que aconteceu em 1971, e já tá meio longo, mas eu acabo nos próximos 2 minutos. O que ocorre é o seguinte, aí você começa já emissões de dívida e déficits públicos na década de 30, 1918 também, mais 1930, na década de 30. Você começa na guerra, os títulos, uma emissão gigantesca de títulos de guerra, né? Os War Bonds, se eu não me engano, Patriotic Bonds, né? Os títulos patrióticos dos Estados Unidos para financiar a guerra contra a Alemanha e o Japão, e a Itália, evidentemente. Você começa o financiamento via títulos de dívida. E aí, nisso, você começa o imposto de renda nos Estados Unidos, que tinha sido utilizado apenas na Guerra de Secessão, e agora se utiliza novamente, para compensar. Você começa um sistema creditício, em que você começa a vender o futuro em troca de liquidez agora. Por quê? Por culpa do padrão metálico. Por quê? Porque eu não tenho ouro suficiente agora, então eu estou emitindo dívida agora e eu prometo lhe pagar uma quantidade de ouro no futuro, que é esse valor. Mas, Léo, a deflação que causa isso, porque os itens em ouro começam a valer menos. E a deflação de um sistema metálico é a inflação creditícia. O dinheiro moderno começa a surgir, o dinheiro como nós conhecemos depois de 1971, que é o dinheiro fiat. O dinheiro fiat nada mais é do que um título de dívida. Um título de dívida emitido pelo quem? No meu caso, pelo Banco Central da Armênia. No seu caso, no seu dinheiro que você tiver na sua carteira, se você tiver no Brasil, pelo Banco Central do Brasil. Um título de dívida emitido pelo Tesouro Nacional do Brasil, Tesouro Nacional. Mas enfim, na Europa, se tiver em Portugal, o euro é do Banco Central Europeu,
se tiver na Polônia, o zloty do Banco Central polonês. Na Inglaterra é do Banco da Inglaterra, pode ser no Banco Escocês também, é o sistema inglês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, a falta de liquidez, que é o aumento da economia sem o aumento de meio circulante, exige uma inflação de um bem intermediário. Um bem intermediário entre ouro e a mercadoria que eu quero comprar, ou serviço. Qual é esse bem? Dívida. Dívida futura. Se a dívida é futura, a dívida pode ser trocada do aprazo para um valor presente, pode ser trocada em dólar, pode ser trocada em libra, enfim. Você começa a emitir dívida porque você não tem meio circulante o suficiente. Então, no tempo, você está disposto a pagar mais agora por uma coisa no futuro vinda da falta de ouro. Agora, vou terminar isso aqui, vou soltar uma frase e depois eu continuo com isso em outro vídeo. Quando você tem, em 1970, o fim de Bretton Woods estabelece o padrão ouro, que é o fim do padrão Libra-Ouro, que em Bretton Woods se estabelece em 1942, de que o ouro é conversível em dólar e que os Estados Unidos se comprometiam que uma determinada quantidade de dólar seria constantemente seria trocada constantemente uma determinada quantidade de ouro. Eles estabeleceram esse valor. Então o dólar era os Estados Unidos se torna, como aquele rei da Suméria, o dono de toda a reserva da moeda mercadoria. Então você tem um sistema commodity backed money, um dinheiro lastreado em commodities. No caso, o ouro. Em 1970, os Estados Unidos começam a ter um aumento da inflação por culpa de moeda escriturária, por culpa da deflação referente ao ouro. Os bens reais começaram a valer menos diante do ouro. Certo? Muito bem. O ouro se valorizou, você tem uma deflação referente ao ouro, mais uma inflação referente à dívida trazida ao valor presente. E isso causa a crise que é o calote americano, que é o fim do padrão ouro em 71 com Nixon. E aí você tem What Happened in 1907, o que aconteceu em 1970, você tem o fim do padrão ouro, você tem a moeda Fiat global. Isto nunca aconteceu. Na história do mundo, nunca aconteceu de uma moeda global, né, a moeda entre comércio, entre países, a moeda para pagamento exterior, ser uma moeda Fiat. Isso nunca aconteceu. Muito bem. E aí eu vou tratar disso depois, tá? Mas eu tenho explicações que vocês não vão gostar de por que os salários se descolaram da produtividade, tá? Já passou 10 minutos de 1 hora, eu vou encerrar, tá bom? Curtam, compartilhem, deem uma olhada aí nos livros que eu deixei na descrição, entre no nosso grupo no Telegram, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.